eu estava me sentindo cansada com alguns cenários, com algumas realidades. Mas eu pergunto, o que eu estava fazendo para mudar isso? Nada. Que adianta inconformismo, insatisfação e inércia? Que mudança desencadeia a inércia? Se bem que em algumas particularidades é importante a inércia e o silêncio, mas não dentro daquilo que está sendo ou tem sido a minha inquietação nos últimos dias, meses, anos. Eu iniciei no vídeo anterior falando sobre política. E nesse momento agora eu quero falar sobre democracia. E eu quero trazer a consciência, a essência da democracia. E a essência da democracia é o exercício do poder emanado, o exercício do poder que vem do povo. Agora eu pergunto, o povo tem consciência do poder que tem? Não tem consciência do poder que tem. O povo tem consciência da relação dele enquanto povo, enquanto autoridade, e aqueles que ele elege como seus representantes? Não tem. E não é interessante que você tenha entendimento sobre isso. Não é interessante que você conheça sobre isso. Porque se você conhece, como é que mantém uma estrutura antiga no poder? É justamente impedindo que as pessoas tenham acesso a essas informações. E eu gosto de algumas discussões, inclusive eu sinto falta de ter pessoas no meu ciclo que gostem de debate. Entenda, eu não tô falando de debate no sentido como a gente vê hoje, né? As pessoas umas diminuindo as outras porque pensam diferente. Debate no sentido de construção de ideias. Minhas melhores aulas na Universidade Católica era quando eu via pegando fogo, quando eu via a sala pegando fogo. E não é porque existiam as divergências, é porque eu crescia com cada percepção e o que estava por trás da percepção daquela pessoa. Uma das minhas aulas assim que para mim foram marcantes, foi uma aula de sociologia jurídica. Acho que a professora era Adriana Franco, se eu não me engano. E aí, por exemplo, a atuação da Polícia Civil na cidade de Salvador, mas acho que o tema era esse. Quem morava em alguns bairros privilegiados tinha uma percepção. Quem morava na comunidade, em favelas, tinha outra percepção. Quem estava errado? Não tinha ninguém errado. Só que as pessoas elas defendiam a sua perspectiva, porque era a sua verdade, como se fosse a verdade. E eu tava ali assim, falei, será que as pessoas conseguem perceber que as duas versões estão corretas? Porque a atuação ela é diferente quando o meio social muda. O tratamento é diferente quando a pessoa tem uma condição social diferente, que a atuação não é a mesma, que existe ponderações e privilégios para uma classe, para um grupo, e desprivilégios, discriminação, excesso e violência para outros. Não é a regra, mas é comum, é o natural, é o que está estruturado na nossa sociedade. E eu vi assim, eu vou usar o circo, mas estou falando de sala, tá? E eu não estou diminuindo a sala, não. Mas eu estou falando de forma figurada mesmo, ver o circo pegando fogo. Então, aquele ambiente ali de discussão, de debate, era um ambiente que eu ficava assim, em êxtase de alegria. Eu falei, eu quero mais disso. Porque a gente se constrói, a gente cresce, a gente sai de uma bolha. E eu vejo que a nossa geração hoje está dentro de uma bolha, imersa numa bolha. E assim, é uma bolha fina, fácil de transpor, mas as pessoas elas insistem em permanecer com aqueles pensamentos, em continuar com estruturas que notoriamente estão fadadas ao fracasso. Notoriamente gera muito mais segregação do que vínculo, do que comunhão, do que melhorias em tantas áreas que precisam de um olhar especial, um olhar criterioso, um olhar que expande, não que restringe. Mas para que as pessoas tenham essa consciência, elas precisam conversar. E conversar e também saber ouvir.
porque as pessoas gostam de falar. Nossa! E ouvir, e entender a dor do outro, e entender a realidade do outro, e entender a perspectiva do outro. Eu comecei falando de democracia, porque essa era a minha intenção, mas mudei um pouco o percurso. Mas eu só gostaria muito que as pessoas, elas se propusessem, elas se colocassem à disposição para dialogar, para conversar, ao invés de querer impor. As pessoas impõem porque elas têm medo, e elas têm medo que o conhecimento gere uma mudança que inverta a pirâmide. E as pessoas não querem inverter a pirâmide porque tá confortável, tá gostoso, tá aqui na minha casa, no meu luxo, com os meus privilégios. Tá gostoso receber dinheiro do povo e não gastar com estadia, não gastar com gasolina, com transporte, com nada. Tá bom. Por que mudar isso? Então, cada alfinetada para esse grupo dominante, esse grupo que ocupa o poder, ou cada ameaça é prejudicial para quê? E aí eu quero que a juventude, eu quero que a nossa geração desperte para entender que nós precisamos ser e pensar diferentes para que a gente tenha nesse período, nessa fase, nessa geração, uma mudança e melhor, que essa mudança ela alcance outras gerações. Eu estou insatisfeita com a nossa inércia. E a primeira... Ok, estou insatisfeita e agora eu preciso falar. Eu preciso agir. E eu preciso despertar vocês para pensarem também. Ai, eu não tenho paciência com gente que quer impor goela abaixo o pensamento dela. Sua perspectiva como se fosse a verdade. Não vem. Não tenho paciência. Eu vou lhe ouvir, mas só isso que você vai ter de mim. A escuta. Que eu vou entender. Que eu vou respeitar você. Eu vou lhe ouvir. Concordar já é outra coisa. Aceitar já é outra coisa. Dialogar, eu tô super aberta. Agora, quem tá aberto ao diálogo? Eu sinto falta disso, de debate. Eu sinto falta. Eu gostaria de participar de grupos ou conhecer pessoas que querem conversar, que querem dialogar sobre alguns temas, questões. Até para eu saber se a minha forma de pensar precisa ser realinhada, se eu estou errada. Porque a gente tem pensamentos equivocados. Porque os nossos pensamentos são fruto das nossas leituras, das nossas vivências, do senso comum. É uma soma de muita coisa. E a gente precisa filtrar, fazer uma limpeza de percepção. E só consegue fazer isso, não se constrói sozinho, se constrói coletivamente, compreendendo as diferentes dores e realidades. Outro dia eu propus a alguns colegas, né, falando, bora fazer meio que um debate entre nós, sobre a gente escolhe um tema, de período em período a gente escolhe um tema, e a gente debate sobre esse tema, mas todo mundo tá cansado, todo mundo tem muita coisa pra fazer, o interesse acaba sendo meu, só meu. É isso. Vamos pensar. Precisamos de uma geração que pense e transcenda a própria realidade. Como tá, não dá. Então é isso. Eu mudei de assunto, mas enfim. Seria interessante que nós ocupássemos ou que nós tivéssemos a consciência da autoridade que emana de nós, que vem da gente, que vem do povo. O voto de uma pessoa rica é peso 1. O voto de uma pessoa pobre é peso 1. Vocês entendem? Então não tem ninguém melhor que ninguém. Se você escolhe alguém por influência de uma outra pessoa que tem um interesse por trás daquele voto, você está dizendo assim, olha, pra mim, eu vou continuar onde eu estou. Esse é seu pensamento. Agora, se você escolhe, ou se você escolhe alguém porque você tem um conjunto de pensamentos e crenças, e essas crenças lhe fazem perceber algo que às vezes outra pessoa não percebe, então você está contribuindo com a construção do futuro que você quer. E, mas eu errei, eu fiz uma escolha ruim. Acontece, viu? A gente às vezes se engana com discursos, com propostas. Tudo bem.
Se você errou, você entende que errou e na próxima você realinha. Você faz novas análises, tira novas conclusões. O que não dá é a gente deixar de exercer ou de ocupar esse espaço de poder, de autoridade que vem da gente. Não são deles. Eles são representantes nossos. Mas se os representantes não refletem, é como se a gente tivesse dado uma procuração para eles, por meio do voto. A gente deu uma procuração, olha, decide aí os meus interesses. Mas se a gente percebe que o representante não é porta-voz dos nossos interesses, por que mantê-los? Por que continuar com eles? Não faz sentido, faz? Revoga essa procuração, muda a decisão, escolhe outra pessoa. Você tem direito e liberdade para isso. Agora você precisa também ter consciência disso. E é aí que quebra. É aí que quebra a perna, como diz o ditado. Porque não tem consciência. A consciência ela é construída. Mas não é interessante que você tenha consciência. Por isso que esse vídeo talvez nem tenha alcance, mas eu vou persistir, eu vou continuar. Eu vou continuar porque tá desconfortável, eu tô cansada. E, inclusive, fiz um vídeo ontem, antes de ontem, não me recordo, com esse mesmo conteúdo. E por que eu não fiz antes? Já tem um tempo que eu tenho vontade de fazer. Porque eu não gostaria que a minha fala tivesse uma inclinação política. Não tivesse uma inclinação para um determinado grupo. Não. E meu compromisso contigo é que você tenha conhecimento e escolha consciente. Quem você vai escolher, os critérios que você vai escolher, você precisa fazer por si, pensando em você e na coletividade. Beijo.